Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho de 2025. Estamos aí próximo das 9 horas da manhã. Depois de um dia, uma noite de chuva, o rio está aí, com água nova. Esperamos que em outros locais do estado do Rio Grande do Sul, assim, em qualquer local do país e do mundo, não ocorra coisas que venham trazer transtorno para as famílias, para as pessoas, como já aqui no estado foi enfrentado há um ano atrás. E a gente fica sempre esperançoso para que as coisas sejam equilibradas e aquilo que fora perdido seja reconstituído, as pessoas recomecem as suas vidas. Do possível da normalidade, sempre respeitando a natureza, fazendo ações preventivas e a quem cabe a responsabilidade maior, que são os governantes, fazerem sempre as suas ações de trabalho, dedicação, empenho, fortalecimento, instrução, operação e ajudando com demandas financeiras, que é somente uma devolução da parte do recurso das pessoas que trabalham e que fazem o financeiro entrar nos cofres públicos, porque é o trabalho. É o resultado do trabalho dos trabalhadores, dos empreendedores, de quem compra, vende e gera emprego e renda. O governo não gera riqueza. Se o governo não atrapalhar quem está trabalhando e oportunizando melhor qualidade de vida para as pessoas que são seus grupos de colaboradores, já ajuda. Cada um na sua função respectiva, dentro daquilo que cabe a questão de direito constitucional. Mas trazer uma mensagem no dia de hoje, falar sobre Paulo, sobre as dificuldades que ele passou depois de conhecer a Jesus no caminho para Damasco, um homem que era perseguidor daqueles que falavam do Evangelho, que era a boa nova que estava acontecendo naquela localidade, naquela região, naquela geografia, no Oriente Médio, Jerusalém e arredores. E para alguns outros religiosos e alguns outros políticos, detentores de poder, status e colocação, conotaram para aquele grupo que eram os apóstolos, depois da ascensão de Jesus, o Cristo de Deus aos céus, depois de sua morte e ressurreição, os apóstolos continuaram a falar do Evangelho, a Boa Nova, constituído para estes como seita. Então começaram a ser perseguidos, e um desses perseguidores era Saulo de Tarso. Depois, quando ele encontra com Jesus no caminho, quando ele ia prender alguém, Ananias, a luz vem sobre ele e esclarece aquilo que estava em trevas, aquilo que ele não via e não percebia, e começou a ver e entender. E para que isso acontecesse, ele ficou cego. E o próprio Ananias ora por ele, para que ele desvenda dos seus olhos todas as escamas, todo o véu, e enxergue não somente fisicamente, mas espiritualmente as coisas que realmente estavam acontecendo. E ele passa a ser um perseguido agora, porque ele também começa a falar da Boa Nova. Vamos resumir. Paulo faz 3 viagens missionárias e a 4ª viagem que ele faz não deixou de ser missionária, embora que ele fora forçado, fora preso, se dirigindo a Roma. E essas relações das suas viagens estão relatadas desde no livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13 e o 14, que fala da sua primeira viagem, que ele vai com Barnabé
saindo de Antioquia, vai para Chipre e outras cidades da Ásia Menor. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. A partir do capítulo 15 até o 18 é a sua segunda viagem. Aí ele vai com Silas para Síria, Sidônio, Derbe, Listra, Frígia, Galácia, Mísia, Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. E Atos 18 ao 21, na sua terceira viagem, ele vai para Galácia e Frígia, depois fica um longo tempo em Éfeso, depois vai para Filipos novamente, visita Tessalônica e Corinto. 2 vezes passa por Corinto e 2 vezes passa por Tessalônica e também por Filipos. Na sua quarta viagem ele sai da Cesareia preso, depois junto com a embarcação ele passa por Sidro, Sidom, Mitre, Creta, Malta, até chegar em Roma. E terminando a sua missão, preso e morto, segundo relatos, decapitado. Da mesma forma que talvez você hoje, ao observar certas coisas que acontecem, uma perseguição política, religiosa, uma perseguição a alguém que falava algo diferente da época e que isso oferecia risco ao império pelo movimento das turbas, das pessoas, do povo. E esse reencontro das pessoas com a boa nova que vinha do céu, que é o pão do céu, que é Jesus, o verbo que vem sendo anunciado, o próprio Jesus, que já havia passado por aquela geografia, por ocasiões de falar, de anunciar. Isso oferecia risco para quem estava detendo o poder. Porque a verdade que vinha em Jesus, porque ele era a verdade expressa, viva, caminhando na terra, ele era assim o Deus encarnado na terra. Ele mesmo dizia isso para as pessoas e os próprios religiosos zombavam, ao mesmo tempo que temiam, ao mesmo tempo que invejavam e ao mesmo tempo que perseguiam a ele. E esse chaveco, esse fuxico, fofoca, da forma como eles levavam a mensagem para os governantes, distorciam o propósito da mensagem de Jesus. Porque tudo aquilo que Jesus falava ia de encontro ao movimento que eles estavam vivendo. Dentro de um grupo de fanáticos religiosos, que o amor não era de uma forma de olhar para alguém se não fosse iguais a eles. O amor somente operava no coração desses homens e dessas mulheres se eles fossem da mesma religião, que comessem o mesmo tipo de alimento que eles comiam, que gostassem das mesmas coisas que eles gostavam e que fizessem os mesmos ritos sacerdotais que os seus antepassados faziam e que trouxe em memória para eles, em escritos na Torá, e que eles eram filhos de Abraão. O profeta deles maior era Moisés, e Jesus trazendo uma mensagem que falava que antes de qualquer um desses ele já era, eu sou. E falando sobre o mandamento, Jesus obedeceu a todos,
cumpriu as profecias para que quem observasse o que estava escrito, ele estava sendo revelado ali. O que os profetas haviam anunciado, ele estava manifestando o anúncio dos profetas. Tudo aquilo que já haviam dito os antigos, Jesus estava passando. E cada pessoa que entendendo Jesus, assim como Paulo entendeu após, não tendo caminhado com ele, mas encontrando ele no caminho, talvez você hoje, alguém da sua família, da sua casa, alguém que você conheça, também passe pelo mesmo processo do enfrentamento das dificuldades notórias, físicas e espirituais que se vê acontecendo no planeta chamado Terra, e que por discordar daquilo que você fala e daquilo que você vê, daquilo que você acredita, você é uma pessoa temerária para estes, porque algumas pessoas poderão se desprender dos vícios de qualquer tipo de engodo, de qualquer tipo de manipulação, de qualquer tipo de prisão, qualquer tipo de ferrolho, abrindo o entendimento, abrindo a cachola, abrindo o coração para o pão do céu. E essa transformação espiritual vai transformar todas as outras coisas em tua volta, e você vai ver o mundo de uma outra forma a qual você nunca viu. E tantas outras pessoas que estão junto de você, você vai querer que elas também percebam e entendam a forma que você está vendo agora, como Paulo também estava vendo na ocasião da sua existência. Por isso que ele é apaixonado pelo momento que foi impulsionado pelo Espírito de Deus para fazer as suas viagens e formando discípulos na sua caminhada e escrevendo cartas e bilhetes, e fazendo recomendações. E ela também transcendeu o tempo e espaço quando ela está em Cristo, porque toda a Escritura, todo o escrito, todo o anunciado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como interpretação de chave hermenêutica, é Jesus. As outras coisas que estão escritas ou é fato histórico ou é poesia, porque tudo se desencadeia para a pessoa de Jesus. Fora isto, aí podemos dizer, é anátema. Não está dentro do contexto. Leia como livro de história, como poesia. Então todo o escrito, e eu faço mais uma ressalva, antes de qualquer escrito, qualquer rabisco numa pedra, numa caverna, Jesus já era. O eu sou já existia. O Emmanuel, o antes, o agora e o amanhã, o alfa, o ômega, o princípio, o derradeiro e o fim, Jesus. Então se trouxe alguma referência escrita para que permanecesse gravado nos papéis, nos pergaminhos ou nas pedras, nos rabiscos, nos couros, nas peles, para que chegasse até hoje, nos nossos dias, que tivesse uma literatura que trouxesse um pouco daquilo. Embora que alguns tenham tentado distorcer e tentaram criar outras narrativas para favorecer alguns tipos de grupos da época, tanto religioso e político, e depois juntando o político com o religioso em outras ocasiões, para a manutenção do seu status e do seu poder. Espero eu, não somente eu, mas em Cristo, que esteja gravado nas tábuas do teu coração. E que dentro da decência, da possibilidade, sem força e sem violência, viva uma vida tranquila, calma, não deixando-se ser enganado, manipulado, seduzido ou engodado.
mas que tenha a frieza, a espiritualidade, o bom senso, a responsabilidade, não somente para com você, mas com as pessoas que convivem com você. Se você estiver dentro de uma simplicidade, de uma vivência e convivência com outras pessoas dentro do lar, isso já é suficientemente bom e agradável, satisfatório. Mas se você sair para fora e onde você estiver trabalhando, se relacionando na rua com outras pessoas, na comunicação, no seu labor, nas suas tarefas, dê o bom testemunho. Não precisa estar aloprando, não precisa estar carregando a Bíblia debaixo do braço, mas que esteja gravado no teu coração a boa nova. E que sirva para você e para outros da tua casa, da tua família, esse bom testemunho da tua existência, que você ouviu, compreendeu e foi transformado em uma nova criatura, sem reteté, sem misticismo religioso, sem paganismo, sem idolatria, sem qualquer tipo de ordenanças, a não ser somente pelo amor a Deus, e esse amor que vem de Deus para o teu coração, e que você sinta a presença dele e exale esse bom perfume no teu toque e nas tuas palavras. Paulo passou dificuldades, percorreu mais de 14 mil quilômetros em 14 anos. Nós também estamos dando nossos passos, cada um no seu tempo e com as suas possibilidades, cada um no seu processo. Que você cresça e evolua espiritualmente. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus projetos. Que dê entendimento. Que a luz de Deus esteja sobre a tua vida e o teu coração. Ilumine, te dê muita paz e muita saúde. Que se envolva com coisas boas e dê bons resultados, que são os bons frutos. Deus te abençoe. Abençoe a todos nós. Eu estou em paz e que assim a gente consiga permanecer em paz, mesmo que seja no meio de um turbilhão de tantos conflitos, atritos e rumores de guerra. A vontade de Deus, muitas vezes, não é aquilo que você olha e diz, essa é a vontade de Deus, deixou, permitiu, não. O homem faz suas escolhas e o homem faz com que as coisas acontecem pelas escolhas. Então, se a pessoa está na luz, faz escolhas boas da luz. Quem está nas trevas faz escolhas das trevas. E tudo tem seu resultado. Shalom.